Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a resolução de mais uma bateria de questões, tá? Só que hoje a gente vai falar das questões da saúde da criança e do adolescente que estão aqui no livro, tá? Então o livro, para você que ainda não conhece o livro, né, 1001 Questões de Enfermagem, da EBSER, se você ainda não tem esse livro, ainda não adquiriu, entre em contato com a gente aqui no saque do ENF Concurso para você poder adquirir o seu livro, tá bom? Então a gente está fazendo várias baterias de resolução de questões, certo? E eu já resolvi as questões relacionadas à saúde da mulher, já resolvi as questões da imunização e agora eu vou fazer o comentário com vocês sobre as questões da saúde da criança e do adolescente, beleza? Então, se você ainda não tem o livro, só entre em contato com a gente lá no saque que você vai ter as informações de que maneira você pode, né, adquirir o seu, certo? Vamos lá, então vamos iniciar, que a gente tem bastante serviço, né? Tem muita questão para a gente comentar. A gente inicia então na questão de número 89, tá? Então a numeração das questões, ela obedece exatamente à numeração que você vai encontrar no livro, por isso que a gente inicia na 89. E a questão 89, ela é uma questão de julgar itens, tá? Questão do SESP, uma questão bem atual, de 2018, que fala assim, ó, a respeito da assistência à criança sadia, julgue o item que segue. Bem fácil, tá? Essas primeiras questões aqui, você vai ver que elas são bem simples mesmo. Olha lá. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida do bebê e complementado até os 2 anos de vida ou mais. E aí, esse item está correto ou não? Claro que tá, né? Então a gente sabe que essa é uma recomendação da OMS, seguida pelo Ministério da Saúde, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e após esse período continua-se com aleitamento materno, porém eu preciso o quê? Fazê-lo de forma complementada, né? Ou seja, além do peito, a gente também vai oferecer para a criança outros alimentos, né? A gente faz a introdução desses alimentos, né? E aí a gente inicia geralmente com as papas e vai gradativamente substituindo as papas, seja a papa de fruta, seja a papa salgada, pela fruta e também pela comida da casa, né? A comida da família, vamos dizer assim, tá bom? E aí ele fala até 2 anos de vida ou mais, né? De fato é exatamente a recomendação da OMS, seguida pelo Ministério é essa, tá? Exclusiva até 6 meses e continua, né, complementada até 2 anos ou mais. Questão correta, bem simples. Vamos adiante. Uma outra questão que também fala, né, sobre a importância do aleitamento materno, ela fala o seguinte: a respeito da assistência à criança sadia, julgue o item, mais uma vez. A proteção do leite materno contra infecção respiratória, assim como ocorre contra a diarreia, é maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. Então, também uma questão facílima, né? Certo ou errado? Certa, né? Claro que ela tá certa, beleza? Então a gente sabe que o leite materno, ele vai oferecer, né, uma série de anticorpos, né, uma quantidade de anticorpos. Por quê? Porque o sistema imunológico da criança ainda é imunologicamente incompetente, esse sistema imunológico vai estar em processo, né, de formação ao longo desses primeiros 6 meses, né, e de fato o leite materno ele vai, né, reduzir a incidência de infecções respiratórias, reduzir a incidência de doenças diarreicas. Essas são, né, algumas das vantagens do aleitamento materno, beleza? Se você quer saber mais sobre aleitamento materno, existe um caderno de atenção, né, que ele fala especificamente sobre o aleitamento materno e sobre a alimentação complementar, tá bom? Então é o caderno de número 23 do Ministério da Saúde. Se você jogar lá no Google, caderno 23, você vai encontrar exatamente esse caderno que fala de aleitamento materno e de alimentação complementar, beleza? Então essas questões aqui, boa parte delas, você vai ver que é uma transcrição do que existe nesses cadernos de atenção básica. Então tem o caderno 23 e também tem o caderno 33, tá? Então são os 2 cadernos que versam acerca da saúde da criança, beleza? Então são os nossos documentos oficiais que geralmente as bancas usam, né, para poder elaborar suas questões. Então quem estiver, né, fazendo de fato, né, um estudo mais
né, a médio e a longo prazo, que tiver oportunidade de dar uma olhada nesses cadernos, de ler esses cadernos, é bastante interessante, tá? Porque, de fato, eles são os documentos oficiais que geralmente as bancas utilizam para poder formular as questões. Tudo bem? Então, questão de número 90, simples, né? Tá falando das vantagens, né, dos benefícios do aleitamento materno, no que se refere ao quê? A questão da proteção contra as infecções respiratórias e também contra as doenças diarreicas, além de uma série de outros benefícios que você vai encontrar lá no caderno. Se você for olhar, ele vai elencar uma quantidade gigantesca de benefícios do aleitamento, tá certo? Bem, vamos lá. Próxima questão, número 91, ela fala de um método anticoncepcional relacionado à amamentação, né? É o famoso, né, LAM, ok? Que é, ou, né, em inglês, né, que é o método da amenorreia lactacional, beleza? Então, LAM seria isso, ok? Que é esse método da amenorreia associada com a amamentação. Por quê? Porque a gente sabe que, né, por conta do hormônio, né, do hormônio que é liberado, né, na amamentação, a prolactina, que é um dos hormônios envolvidos no processo da lactogênese, a prolactina ela é inibidora dos hormônios do ciclo menstrual, tá? Mas assim, olha só o que está dizendo o item. Então, por favor, estejam atentos a isso, porque isso gosta muito de cair em prova. Fala assim: a amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros 12 meses após o parto, desde que a mãe ainda não tenha menstruado e a criança esteja sendo alimentada exclusiva ou predominantemente com leite materno. Galera, pelo amor de Deus, né? Imagina, 12 meses de pós-parto, criança, primeiro que ela não está sendo amamentada exclusivamente, né? Ou fazendo alimentação com predominância do leite materno. 12 meses a criança está comendo comida, né? Então, assim, já, de fato, assim, muito antes disso, já é muito perigoso esse método, tá? Então, esse método da amenorreia lactacional, que a gente chama, vou escrever aqui para você, ó, método da amenorreia. Amenorreia é o quê? É da ausência da menstruação lactacional, ou método da amenorreia da lactação, como você queira. Consiste exatamente o quê? Na supressão dos ciclos menstruais em função do aleitamento materno, devido ao quê? Devido à elevação da prolactina. Prolactina, hormônio inibidor dos hormônios do ciclo menstrual, no caso FSH e LH. Galera, mas é confiável esse método? Não. Esse método, na verdade, ele é um método natural de contracepção ou comportamental, beleza? Então, lembra lá dos métodos contraceptivos? Lá nos métodos contraceptivos nós temos o quê? Nós temos os métodos de barreira, temos os métodos hormonais, os métodos de esterilização e os métodos que são naturais ou comportamentais. Por sinal, eles têm o quê? Eles têm uma, vamos dizer assim, uma segurança frágil, tá? Então, assim, eu costumo dizer que isso aqui é muito perigoso. Por quê? Ah, eu não estou menstruando, então eu estou amamentando, não estou menstruando. Mas será que você não está menstruando porque você está amamentando? Ou será que é porque você não está menstruando porque já está grávida novamente do próximo bebê? Então, cuidado, hein? Pensa nisso. Então, não dá pra gente confiar. É por isso que a gente recomenda que as puérperas, elas não podem, por exemplo, usar estrogênio, de fato, porque o estrogênio ele vai interferir na lactogênese, ele vai interferir na prolactina, tá? Mas a gente pode usar um método hormonal progestagênico, tá? Ou pode botar outro método, pode usar um DIU de cobre, né? Então existem inúmeras outras opções de métodos contraceptivos que podem ser usados nesse período aí para aumentar o intervalo interpartal, tá? Então assim, nada de confiar
em amenorreia lactacional, porque realmente é um método bastante perigoso, tá? Então, o ideal é que, de fato, a gente tenha o quê? Um método hormonal, né? Pode ser um progestágeno, isso também gosta de cair na sua prova, tá? Então, o hormônio de progesterona, ou pode ser qualquer outro método de barreira, tá? Não pode usar hormônio estrogênico, realmente aí você não vai poder fazer, beleza? Então, tá correto o item? Claro que não, né? Então, é um excelente método, né? Nos primeiros 12 meses após o parto, olha só, quantos absurdos, né? Desde que a mãe ainda não tenha menstruado, tá? E ela não menstruou por quê? Porque ela estava amamentando ou porque ela está grávida de novo? Sei lá, né? Não dá pra gente saber. Ou que a criança esteja alimentada exclusivamente ao peito, pelo amor de Deus, criança 1 ano, alimentada exclusivamente ao peito vai estar desnutrida, tá? Ou com aleitamento materno predominante, também não, né? Nessa fase, como nós falamos, a criança já vai estar comendo, tá? Então ela faz um aleitamento materno complementado, que a gente até comentou aí na questão anterior, né? Falou sobre isso, beleza? Que aí assim, o peito ele é um complemento, tá? Então, na verdade, eu já preciso ter introduzido esses alimentos, né? A partir da alimentação suplementar, a partir do 6º mês de vida. Algumas crianças fazem isso até mais precocemente, porque por motivos diversos, né? Tudo bem? Então, questão de número 91 é uma questão que está errada, né? Diante de tudo isso que eu expliquei para vocês. E vamos para a de número 92. A 92 é uma bem específica, né? Você tem que entender um pouco de nutrição, tá? Para responder essa questão, beleza? Vamos lá. Crianças que recebem leite materno com quantidade suficiente de vitamina A, tá falando de vitamina A, ok? Suprem facilmente a necessidade dessa vitamina com alimentação complementar. Porém, após a introdução dos alimentos complementares, o técnico em enfermagem, né, o correto, a fim de que os lactentes 5 a 12 meses tenham quantidade suficiente de vitamina A, poderá orientar a mãe para. Então, eu já tenho algumas críticas com essa questão, tá? Então, assim, algumas questões a gente acaba comentando, questões que desatualizaram, questões que às vezes a gente tem alguma crítica, assim, até na forma que a banca formula a questão, mas enfim, a gente não tem culpa, né? Então a gente aproveita, essa é uma boa oportunidade que a gente tem quando a gente vem aqui para comentar as questões com vocês, até para que a gente possa realmente fazer uma leitura mais crítica das questões, ver como é que algumas bancas formulam suas questões, tá? Então, assim, atenção. Ele fala aqui, lactente de 5 a 12 meses, já tá meio esquisito, né? Porque na verdade, assim, o 5, na verdade, deveria ser o quê? 6. Uma vez que a gente sabe que o aleitamento materno exclusivo, ele é o quê? Ele é até o 6º mês. Então, já tá meio ruim, comando. Então, assim, ele tá perguntando uma orientação para que eu possa suprir essa vitamina A quando eu fizer a introdução dos alimentos. Aí ele fala assim, oferecer 50 gramas de fígado de boi semanalmente, levar as crianças para passeios em dias de sol, oferecer frutas como caju, goiaba e acerola semanalmente, oferecer leite e derivados semanalmente, oferecer gema de ovo e cereais quinzenalmente. Tá, aí você fala, nossa, realmente essa questão ela é uma questão bem difícil. Ela não é muito difícil, mas como eu falei para você, você vai ter que ter um pouco de ideia de nutrição também, beleza? Então olha só, primeiro, quais são os principais alimentos que são ricos em vitamina A, tá? Então, ricos em vitamina A, nós temos o fígado, realmente riquíssimo em vitamina A, tá? Nós temos quem mais? Nós temos a gema de ovo, excelente, riquíssima em vitamina A. E nós temos também os óleos de peixes, ok? Também extremamente ricos em vitamina A, tá? Então, esses são, vamos dizer assim, os principais alimentos que vão estar ricos em vitamina A. Nós temos também um outro grupo de alimentos que são ricos em carotenoides. E esses alimentos
né, que são ricos em carotenoides, eles são transformados, na verdade, eles vão participar ativamente desse processo também de metabolismo da vitamina A, de aproveitamento dessa vitamina A, tá? E aí dentro desses alimentos com carotenoides, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que a vitamina A, ela está ligada ao quê? À cegueira noturna, né? A deficiência da vitamina A, ela pode levar a um quadro de cegueira noturna, tá? Aí você fala assim, tá, então, o que é bom para as vistas, né? Que as pessoas falam assim no popular. Então, tipo, cenoura é um alimento extremamente, né, rico em carotenoides, tá? Os vegetais verdes escuros, de um modo geral, também são extremamente ricos em vitamina A, tipo brócolis, espinafre, couve, tá? Então, todos são alimentos que são ricos em carotenoides que posteriormente vão estar participando do processo da absorção da vitamina A e do aproveitamento dessa vitamina A, tá bom? Bem, então vamos lá. Aí, olha só, oferecer 50 gramas de fígado de boi semanalmente é uma possibilidade, tá? Então, essa é uma possibilidade. Vamos supor que você não saiba. Então, nós vamos tentar resolver a questão por eliminação, né? Quando a gente, às vezes, não sabe, tá com mais dificuldade de responder, a gente vai tentando eliminar aquilo que não é possível. Essa aqui do fígado de boi, ela pode confundir. Você fala, nossa, mas eu vou oferecer 50 gramas de fígado de boi, criança de 5 meses, realmente, né? Beleza. O ideal é a partir do sexto, que aí quando a gente faz a introdução dos novos alimentos, a gente até orienta que essa criança, ela deve consumir vísceras, tá? Geralmente as vísceras são fígado e moela. Ela pode fazer isso até 2 vezes na semana. Por quê? Porque além da questão do ferro, né? A gente também ainda tem essa grande vantagem que é a vitamina A, tá bom? Aí, olha só, levar as crianças para passeios em dias de sol. Isso tem alguma coisa com vitamina A ver? Sol, vitamina A tem a ver? Não, né? Na verdade, sol tem a ver com o que, galera? Sol tem a ver com a vitamina D, tá? Então, o sol não tem nada a ver realmente com a vitamina A, tá certo? Então, é a vitamina D, que tem a ver com o sol. Então, você já descarta isso aí. Lembra que a conversão da provitamina D em vitamina D se faz através da exposição aos raios ultravioletas, beleza? Pronto. Oferecer frutas como caju, goiaba e acerola. Isso aqui tem muito o quê? Tem muita qual vitamina? É a A? Não. É a C. Todo mundo sabe que geralmente a acerola tem a ver com vitamina C. Acerola, goiaba, caju, as frutas cítricas de um modo geral, né? O limão, a laranja, a tangerina, vitamina C, beleza? Oferecer leite e derivados semanalmente. Leite e derivados vai estar relacionado com o quê? Vai estar relacionado principalmente ao cálcio, né, galera? Então, são as nossas fontes de cálcio. Super importante no processo da formação óssea da criança, no processo da formação dentária, tá certo? Então, cálcio não tem a ver realmente com vitaminas. Aqui um pouquinho também relacionado com vitamina D, tá? Que faz parte também dessa questão da formação óssea. Aí, oferecer gema de ovo e cereais quinzenalmente, tá? A gema de ovo, de fato, ela tem muito a ver com a vitamina A, igual eu falei para vocês, beleza? São os principais alimentos ricos em vitamina A, fígado, gema de ovo e óleos de peixe. Porém, cereais não tem nada a ver com a questão da vitamina. Cereal está relacionado com o quê? Com fibras. Tá certo? Então, o item que me sobra, que realmente está totalmente correto, vai ser exatamente a letra A, que é 50 gramas de fígado de boi semanalmente, tá bom? Então percebam que é realmente uma questão que é muito específica, ela realmente, na prova, ela pode te confundir, tá? Você, não faço a menor ideia, muita gente acha que não tem nada a ver, muita gente às vezes vai chutar aqui na letra C, sei lá o que vai chutar,
mas realmente assim, é uma questão que você tem que ter um pouco de noções também, conhecimentos de nutrição, tá bom? Então, questão de número 92, eu acho que a gente esgotou o que eu tinha que falar sobre ela. Vamos para 93, vamos lá. Considerando o procedimento para medição antropométrica, é correto afirmar que a verificação do comprimento deve ser realizada na mesa ou superfície plana com auxílio de uma régua antropométrica em crianças de... Ah lá, presta atenção. Estamos falando de quê? Medição antropométrica. Estamos falando de antropometria, que é super importante lá na puericultura. Então, geralmente a criança quando chega, ela vai ser pesada, vai ser medida, né? E aí, dentre as medidas que a gente realmente precisa para também colocar lá no gráfico, para a gente poder jogar no score e ver se está, né, realmente adequado para a idade, ou está elevado, ou está baixo, né? Enfim, a gente tem aqueles gráficos que a gente tem os scores lá na caderneta da criança. Então a gente vai o quê? A gente vai medir o PC, que é o perímetro cefálico, vai, de fato, medir a estatura e vai fazer a medição do peso. Pronto, então são os principais, né? Temos outras medidas antropométricas? Temos, mas essas que realmente são as mais importantes na puericultura, porque eu preciso de ter essas medidas para eu poder plotar nos gráficos que eu encontro lá na caderneta da criança e a partir dali eu verificar se o crescimento está adequado para aquela idade, beleza? Aí ele fala assim, a verificação do comprimento, ou seja, a gente está falando de estatura, deve ser realizada na mesa ou superfície plana com auxílio de uma régua antropométrica em crianças de... Então, o que ele está falando? Ele está falando daquela mesa que a gente geralmente tem na sala, tá? E aquela mesa, a gente coloca a cabeça da criança, encosta, né, aqui numa extremidade da mesa e, né, meu desenho lindo, ok? Aqui tem uma régua, uma fita métrica, vamos dizer assim, ok? Que tem aqui a graduação direitinho. Aí, geralmente, aqui a gente tem a outra extremidade, ela geralmente é móvel, né? Ok? Ela corre aqui, ela é móvel e a gente consegue exatamente ver qual que é, né? Então encosta uma das extremidades encosta a cabeça nessa extremidade fixa aqui da mesa e a outra, né? Tem a outra extremidade, o pé, vai encostar nessa placa móvel, tá? Que a gente tem em cima dessa mesa. A gente vai usar esse instrumento até quando, gente? Então é de 0 a 36 meses deitada, 12 a 72 meses em pé, 0 a 23 meses deitada, 24 a 72 meses em pé, 6 a 96 meses deitada. Primeiro, criança é até quanto? Qual idade? Então a gente sabe que, né, na atualização aí, quando surgiu aí o caderno 33, né, que ele é mais ou menos de 2013, né, que ele foi publicado, né, a gente tinha aquele buraco que eu falo, sempre tem uma lacuna ali entre o programa da criança e o programa do adolescente. A gente falava do programa da criança só até crianças de 5 anos, que são 60 meses. Depois passou para 6 anos, 72 meses. Porém, hoje é considerado criança para efeito do programa, para efeito de acompanhamento de consultas até 10 anos incompletos, beleza? Ou seja, até 120 meses, tudo bem? Então a gente já começa por aí. Tem que saber qual é a faixa etária que eu cubro, né? Que eu vou precisar estar fazendo essa avaliação periódica, tá? Então seria até 120 meses, que é o que a gente tem hoje de novo pelo PNASC, né? Que é o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tá? Que já é mais atual, 2015, beleza? Bem, então vamos lá. Aí a gente tem de 0 a 36 meses, eu uso isso aqui deitado, de 12 a 72 meses em pé, de 0 a 23 meses deitado, de 24 a 72 meses em pé e de 6 a 96 meses deitada. Então, qual é a resposta dessa questão? Então, será que eu vou usar essa mesa aqui deitada até qual idade, gente? Até
até 2 anos, né? 2 anos incompletos, que seria exatamente o quê? 23 meses. Então, por isso é que a resposta da nossa questão é a letra o quê? C, de 0 a 23 meses. Por quê? Porque a partir do 24º mês, maior ou igual a 24 meses, eu já posso fazer essa medida em pé. E aí, eu iria o quê? De 24 até 120 meses. Fazendo essa medida o quê? Em pé. Que a criança já fica em pé, você já coloca ela naquela balança que tem a régua, e aí você já consegue realmente fazer a verificação do comprimento da criança com ela em pé. Não preciso mais usar essa mesa plana, deitada, para poder fazer, né, verificação antropométrica dessa criança. Tudo bem? Então, tá claro? Então eu preciso saber, né, qual é a faixa de cobertura da antropometria, né, do PNAES, que ou seja, até 120 meses, que você pode falar assim, 24, 72 meses, estaria correto? Bem, estaria até antes da política nacional. Depois que a política nacional ampliou até 120 meses, eu acabei perdendo esse item, tá? Porque você fala, mas aí estaria correto? Tá dentro? Tá, mas não é realmente a faixa, tá? E o que ele está perguntando é exatamente para você realizar na mesa ou superfície plana. Então, ele está falando na mesa, ele quer a medida deitada, ele não quer também a medida em pé. Então, teoricamente, essa aqui já estaria fora, tá bom? Bem, vamos para a questão de número 94, mas a questão do número 94 vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Então, a gente faz uma pequena pausa e já a gente volta para dar continuidade às nossas questões de saúde da criança e do adolescente. Falou? Já de volta, um minutinho, até já.